Glória a Deus. Quero cumprimentar a amada igreja com a santa paz do Senhor. Amém? Amém. Aleluias. Louvamos a Deus por mais essa oportunidade. Convido a amada igreja, nos coloquemos em pé neste momento. Aleluias. Vamos abrirmos as nossas Bíblias na primeira carta, aleluias, do apóstolo Paulo ao irmão Timóteo. Glórias a Deus. Primeira carta do apóstolo Paulo, escrita ao irmão Timóteo. Glórias a Deus. 1 Timóteo, capítulo de número 6 e o versículo de número 3. Glórias a Deus. 1 Timóteo, capítulo 6, a partir do versículo de número 3. Glórias a Deus. Esta carta que foi escrita pelo apóstolo Paulo ao irmão Timóteo. 1 Timóteo, capítulo de número 6, versículo de número 3. Glórias a Deus. Sem pressa esperaremos todos acharem a palavra do Senhor. Amém? Glórias a Deus. Vamos todos acompanharmos juntos a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. O subtítulo da minha Bíblia diz assim: os falsos mestres e os perigos da riqueza. Glórias a Deus. Aleluia. Nós vamos repetir mais uma vez. 1 Timóteo, capítulo de número 6 e versículo de número 3. Todos acharam? Podem dizer amém? Amém. Diz a palavra do Senhor: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é infatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem com coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Amém? Poder se assentar neste momento, glorificando ao Senhor. Aleluia. Esta palavra é escrita pelo servo do Senhor, o nosso nome em Cristo, Paulo. Aleluia, que bastante foi usado por Deus para pregar a inerrante palavra do Senhor. Aleluia, ele traz este ensinamento, aleluia, para o irmão Timóteo. Aleluia, esta carta que ele escreve para que Timóteo também pudesse estar divulgando dessa palavra do Senhor, sobre o perigo que as igrejas poderiam ter, aleluia, com os falsos mestres e os perigos da riqueza. Aleluia, nós continuaremos também a partir do versículo 11, que o subtítulo fala sobre o apelo para Timóteo. Aleluia, na qual Deus diz: tu, ó Timóteo, homem de Deus, aleluia, foge destas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão, combate o bom combate da fé. Aleluia, neste momento eu quero convidar a minha esposa, missionária Jéssica, para estar louvando juntamente comigo com este hino que tem como título Esperança do Conjunto Voz da Verdade. Aleluia, igreja do Senhor, na última terça-feira, dia 18 de março, faleceu a irmã Janeide Ferreira dos Santos.
A irmã Janeide Ferreira dos Santos, ela era tia-avó dos meus filhos, da Raíssa e do Nicolas. Amém? E ela sempre serviu ao Senhor, desde que nós conhecemos a serva do Senhor, desde que ela morou ali no Jardim Belém, no nosso bairro, congregamos juntos na outra igreja, ela era bem conhecida. Aleluia, ela veio durante alguns anos lutando contra o câncer, foi difícil todo o processo, parecia que estava tudo bem com a serva do Senhor, mas passou-se um mês ou até meses, e este câncer voltou agressivo contra a vida da serva do Senhor. Aleluia, nós ficamos alegres pela serva do Senhor, porque Deus a recolheu e ela agora descansa nos braços do Senhor. Amém, aleluia. E nós vamos louvar este hino, aleluia, lembrando, aleluia, glórias a Deus, em homenagem à serva do Senhor, porque a igreja do Senhor vale a pena, aleluia, nós fazermos esta homenagem, aleluia, quando o servo do Senhor, ou quando a serva do Senhor parte para a eternidade. Aleluia, porque o Senhor reservou lá na eternidade um lugar para mim e um lugar para você. Aleluia, e lá nós descansaremos. Aleluia, ainda o apóstolo Paulo escreve, aleluia, na segunda carta, aleluia, na sua segunda carta, ele escreveu a Timóteo, capítulo de número 3, e o versículo de número 7, ele escreve assim, ele prevê o seu martírio, ele está prevendo a sua morte, e ele escreve: combati o bom combate, completei a carreira, ou guardei a carreira, e guardei a fé. Aleluia, glórias a Deus. Então o servo do Senhor, o apóstolo Paulo, aleluia, ele já escrevia assim, porque ele estava combatendo o bom combate, pelejando neste mundo, guerreando, aleluia, mas ele foi fiel até o fim. Aleluia, glórias a Deus. E o Senhor, aleluia, o versículo de número 8, aleluia, é tremendo, aleluia, quando ele diz: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vida. Aleluia, se você ama a vida de Jesus, dá glória ao Senhor nesta noite. Aleluia, porque a igreja do Senhor, o Senhor reservou lá no céu. Aleluia, glórias a Deus, a coroa da justiça que Ele dará para mim e para você. Aleluia, e a coroa da justiça, aleluia, que Ele reservou para a irmã Neide, aleluia, para a irmã Geneide, aleluia, que agora ela dorme com o Senhor. Vamos louvar ao Senhor Jesus com este louvor. Louve ao Senhor juntamente conosco. Glória a Deus. Beijo, louva para o Senhor. Amém. Glória a Deus. Que saudade que nos venha lembrança daqueles que já partiram para Deus. Mas nós temos uma viva esperança de revê-los novamente lá no céu. Lá verei meu Pai, lá verei minha mãe, lá verei Isaac e Jacó.
ao Senhor nessa noite, aleluia. Esse é o nosso anseio, aleluia, de poder chegar lá, ver o nosso Mestre Jesus, aleluia, ver o nosso irmão Paulo, aleluia, o irmão Pedro, o irmão Tiago, o irmão João, foram apóstolos de Jesus, aleluia, que pelejaram nesta vida, que batalharam fazendo a obra do Senhor. Aleluia, lá eu verei o meu Pai, aleluia, lá a igreja do Senhor, você verá o seu ente querido. Aleluia, por isso, igreja do Senhor, vale a pena nós perseverarmos até o fim. Glórias a Deus, louvado e engrandecido o nome santo do Senhor. Aleluia, a palavra do Senhor, aleluia, na qual nós lemos nesta noite, na primeira carta do apóstolo Paulo, escrita irmão Timóteo, capítulo de número 6, e o versículo de número 3, aleluia, falando sobre o perigo das falsas doutrinas que eram colocadas nas igrejas daquela época. Aleluia, também, igreja do Senhor, na nossa época não é diferente. Quantos que fazem com a palavra do Senhor barganha? Quantos que nas mídias, nas redes sociais, nas igrejas que nós temos atualmente, querem cobrar em valores absurdos, prometendo cura, prometendo salvação, prometendo casa, prometendo emprego, prometendo carro. Aleluia, nós sabemos, igreja do Senhor, o maior exemplo que nós tivemos na Bíblia Sagrada, aleluia, é do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque quando Ele esteve nesta terra, cumprindo o seu ministério terreno, aleluia, nós vemos, igreja do Senhor, aleluia, podemos ver através da palavra do Senhor, que o Senhor Jesus, Ele não saiu prometendo casa, nem emprego, aleluia, também não saiu prometendo nada demais para as pessoas. Aleluia, a única coisa que Ele prometia, aleluia, que se a vida cresce no Senhor Jesus, seria curado. Aleluia, se a vida cresce, aleluia, naquele momento, aleluia, que Ele pudesse receber a salvação, o Senhor Jesus somente dizia: se você crê, aleluia, levante as suas mãos, dobre os seus joelhos, confesse os seus pecados ao Senhor, e Deus vai conceder a salvação para a sua vida. Aleluia, igreja do Senhor, nós não vimos Jesus, aleluia, pregando nada destas coisas a mais que nós temos visto por aí. Aleluia, podemos também, igreja do Senhor, trazer para os nossos dias de hoje quantos que têm parado, aleluia, de servir a Deus, aleluia, talvez apontando o irmão da igreja, ou talvez apontando o pastor: eu parei de ir à igreja, aleluia, porque aquele pastor falou assim para mim, ou porque aquele irmão olhou feio para mim. Aleluia, mas igreja do Senhor, nós estamos aqui reunidos na casa do Senhor, sim, pastores olhando para o alto, para cima, onde se encontra Jesus. Aleluia, o Senhor Jesus Cristo não tem erro nenhum, o Senhor Jesus Cristo não cometeu pecado algum. Aleluia, é bem verdade, igreja do Senhor, que o Senhor deixou, aleluia, os pastores, aleluia, que são o anjo da igreja. Aleluia, por isso que a cada dia nós temos que apresentarmos a vida do nosso pastor presidente, pastor Jotiel, também a vida do nosso pastor vice-presidente da DPB, pastor Josiel. Aleluia, porque são eles que o Senhor tem os levantado como servos do Senhor, como ministros do Senhor, para cuidar da igreja do Senhor. Aleluia, mas nós sabemos que eles também são seres humanos sujeitos às falhas. Aleluia, por isso a cada dia pensamos vamos sempre estarmos intercedendo pelas vidas dos nossos pastores e também aos demais pastores que estão à frente dos rebanhos, aleluia, cuidando, aleluia, do rebanho. Glórias a Deus, porque nós sabemos, aleluia, que no dia, aleluia, glórias a Deus, de todos prestarem contas para Deus, aleluia, os nossos pastores também prestarão conta do rebanho. Aleluia, glórias a Deus, só que naquele dia, igreja do Senhor, quando, aleluia, encontrados, aleluia, quando todos passarem perante o tribunal de Cristo, aleluia, não haverá desculpa. Lá no céu não vai adiantar a vida, lá naquele lugar não vai adiantar, lá
no céu, não, no lugar que foi encontrar com o Senhor, para apresentar as suas obras, lá não terá desculpa. Aleluia, todos nós deveremos apresentar-nos as nossas obras. O que nós fizemos aqui enquanto estivemos na terra. Por isso, o ide do Senhor Jesus que o Senhor deixou para mim e para você é de nós pregarmos a palavra do Senhor, é de nós convidarmos as vidas para virem à casa do Senhor. Aleluia, porque vidas estão perecendo neste mundo sem Deus, sem paz e sem salvação. Aleluia, glórias a Deus. Então, igreja do Senhor, aleluia, o apóstolo Paulo, então ele ensina sobre esses falsos mestres que só querem tirar a lã da ovelha, esses falsos mestres que só querem ganhar dinheiro em cima de um membro da igreja, aleluia, ou seja, quer obter lucro para a sua vida. Aleluia, mas igreja do Senhor, nós sabemos que ai deles, porque o Senhor Jesus está olhando para essas vidas. O Senhor está olhando por essas pessoas que estão pregando evangelhos falsos, que estão pregando a doutrina falsa, a doutrina que não fala da salvação, a doutrina que não fala de cura, doutrina que não fala de libertação, que muitas das vezes esses falsos mestres, esses falsos profetas, aliás, não se preocupam, aliás, em ganhar, em trazer de volta a ovelha que está desgarrada, que está perdida. Aliás, aquele crente, aliás, graças a Deus, que está triste, que está batido, que está esperando, aliás, graças a Deus, ouvir uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo, aliás, uma palavra, aliás, para que ele possa se erguer novamente e voltar para a casa do Senhor. Aleluia. Então o apóstolo Paulo, ele enfatiza através desses versículos sobre esses falsos mestres. Aleluia, na qual nós devemos tomarmos muito cuidado. Aleluia, para nós não perdermos a nossa fé em Cristo, mas que nós devemos combatermos o bom combate. Aleluia, graças a Deus, fazer como Paulo escreveu. Aleluia, que ele combateu o bom combate. Aleluia, graças a Deus, ele acabou, ele terminou a sua carreira e ele guardou a sua fé. Aleluia, graças a Deus, que ele está esperando. Aleluia, graças a Deus, a sua coroa. Aleluia, na qual o Senhor prometeu. Aleluia, para ele, para mim, para você e todos aqueles que servem ao Senhor. Aleluia, graças a Deus, agora ele se encontra descansando. Aleluia, faz igreja do Senhor, eu e você continuamos neste mundo de dor, neste mundo de luta, neste mundo de aflição. Aleluia, graças a Deus, mas o Senhor nos faz vencedores. Quantos vencedores nós temos aqui nesta noite? Pode levantar as suas mãos e dar uma glória a Deus? Glória a Deus, porque vocês são os vencedores. Aleluia, o Senhor faz de mim e de você a cada dia vencedores em Cristo. Aleluia, podemos passarmos por lutas nesta vida, mas o Senhor nos garante a vitória. Aleluia, graças a Deus, o apóstolo Paulo também ele explica, ele ensina sobre o perigo da riqueza. Aleluia, graças a Deus, o versículo de número 10, porque o amor do dinheiro, ele é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Ou seja, quantos que devido terem o seu salário muito alto, aleluia, começaram a colocar o seu pensamento no amor ao dinheiro, aleluia, na qual a palavra do Senhor nos diz que o amor ao dinheiro, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ou seja, ao invés do ser humano trazer benefícios, bênçãos para si, começou a trazer tormento para a sua vida. Aleluia, graças a Deus, o apóstolo, aleluia, inspirado por Jesus Cristo, ao escrever esta palavra, aleluia, não está dizendo que nós não devemos ter dinheiro, não é isso não, mas não devemos jamais colocarmos o amor ao dinheiro, a cobiça pelo dinheiro em primeiro
lugar nas nossas vidas, porque o primeiro lugar, o centro das nossas vidas, deverá sempre continuar sendo o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, graças a Deus, deixando Ele cuidar de todas as coisas, e assim o dinheiro, aleluia, e as demais coisas, é o Senhor que acrescenta na minha e na sua vida. Aleluia, graças a Deus, estenda as suas mãos para cá, aleluia, como ministro do Senhor, aleluia, graças a Deus, eu libero, aleluia, as bênçãos sobre a sua vida, aleluia, igreja do Senhor, receba nesta noite bênçãos recalcadas, sem medidas, aleluia, sacudidas e transbordantes sobre a sua vida, aleluia, seja em qual área que for, seja na sua área sentimental, seja na sua área emocional, seja na sua área financeira, aleluia, seja na sua área de cura, aleluia, o Senhor vai enviar sobre a sua vida nesta noite. Não desista de pedir, não, glórias a Deus, continue orando incessantemente, que o Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele há de ouvir a sua petição, o Senhor há de ouvir a minha petição, e o Senhor Todo-Poderoso há de derramar a bênção sobre a minha e sobre a sua vida nesta noite. Receba em nome de Jesus e aplaude ao Senhor nesta noite. Aleluia, e as bênçãos que o Senhor tem prometido. Aleluia, graças a Deus, quando nós clamamos, quando nós pedimos a Ele, aleluia, com o nosso coração sincero, com o nosso coração puro. Glórias a Deus. E o versículo de número 11, aleluia, glórias a Deus, agora o apóstolo Paulo, aleluia, ele apela para Timóteo, dizendo para Timóteo, aleluia, fugir destas coisas mundanas, aleluia, de ter o amor ao dinheiro, aleluia, mas que antes, glórias a Deus, o irmão Timóteo, aleluia, que era filho da fé do apóstolo Paulo, aleluia, que ele continuasse seguindo a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão, aleluia, combatendo o bom combate da fé, aleluia, tomando posse da vida eterna, para a qual também, aleluia, ele, irmão Timóteo, tinha sido chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. O irmão Timóteo, aleluia, graças a Deus, ele, aleluia, aprendendo, aleluia, graças a Deus, com seu pai na fé, o apóstolo Paulo, aleluia, graças a Deus, ele agora, aleluia, ele traz para si, aleluia, todas aquelas palavras que o seu líder Paulo, que o seu pastor Paulo ensinou, aleluia, graças a Deus, e agora ele guarda aquelas palavras no seu coração, aleluia, para também ensinar demais vidas, para também ensinar demais pessoas, aleluia, graças a Deus, que devia servir a Jesus, que todos devem seguir a Jesus, que todos devem fazer a vontade do Senhor Jesus, aleluia, graças a Deus, que tudo aquilo que nós precisamos, aleluia, graças a Deus, é o Senhor quem vai conceder as nossas vidas, aleluia, e assim, glórias a Deus, o irmão Timóteo, aleluia, ele pode ensinar essa palavra para os demais irmãos em Cristo Jesus. Aleluia, no versículo de número 15, a qual em suas épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A Ele, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, honra e poder eterno. Amém. Aleluia, graças a Deus, o apóstolo Paulo disse, este versículo 15 e 16, aleluia, mas para isso deveria cumprir o versículo 14, que é o quê? Que guardes o mandamento imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, guardarmos a nossa fé no Senhor, aleluia, graças a Deus, é amarmos a Deus acima de todas as coisas, é continuar amando o nosso próximo, como nós amamos a nós mesmos, como nós amamos o nosso pai, a nossa mãe, aleluia, graças a Deus, fazendo a vontade do Senhor, aleluia, temos compaixão do próximo,
próximo. Aleluia, glórias a Deus, é isso que o Senhor, aleluia, Ele pede para mim e para você. Esse é o mandamento do Senhor. Aleluia, glórias a Deus, e continuar orando. Aleluia, e continuar buscando a presença do Todo Soberano. Aleluia, glórias a Deus, na qual Ele é o único que possui imortalidade. Aleluia, nós somos mortais, nós morreremos um dia, mas o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele jamais morreu, Ele jamais morrerá. Aleluia, glórias a Deus, espiritualmente falando. Aleluia, o Senhor Jesus Cristo como Deus, Ele jamais morreu. Aleluia, o Senhor Jesus, Ele tornou-se homem. Aleluia, glórias a Deus, morreu, esteve morto 3 dias para que pudesse, aleluia, dar a nós o direito da salvação. Aleluia, nossa morte não teve poder sobre Ele, e Ele venceu e nos concedeu, aleluia, esse direito de sermos chamados filhos de Deus. Se você é filho de Deus nesta noite, levante a sua mão, dê glória a Deus, glorifique ao Senhor, exalte ao Senhor, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé, e Ele cuida de mim e de você, e aplaude ao Senhor nessa noite. Que o Senhor continue falando melhor em cada vida e em cada coração. Aleluia, sejamos como foi um bom Timóteo. Aleluia, glórias a Deus, que foi fiel a Deus. Aleluia, glórias a Deus, que também foi fiel ao seu líder, o pastor e apóstolo Paulo. E ele ouviu, aleluia, e fez a vontade do Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.